Vamos falar agora da evolução da Covid-19 aqui no nosso estado. Conosco agora ao vivo, Sandro Rodrigues, ele que é superintendente de atenção integral à saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Jordeval. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela participação. Eu quero começar com a ocupação dos leitos de UTI na rede pública. Como está? Olha, Luciana, a gente tem vários leitos organizados. A gente tem leitos via Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Aparecida de Goiânia, outras secretarias e os leitos da SES. Esse número varia conforme município, obviamente, com a própria questão de a gente ter um maior número de casos em Goiânia. Goiânia está com maior demanda, está com ocupação média de 94% dos seus leitos. 94%, Sandro? Goiânia está com 94% dos seus 50 leitos. Mas a gente tem que pensar que esse é uma parte dentro do sistema. Então, a gente tem leitos em Aparecida de Goiânia, que está com ocupação média de 34%, e leitos ofertados pela Secretaria Estadual, inclusive os do HCamp, que estão com uma média de ocupação de 65%. De forma que, se a gente somar todos esses dois municípios e a Secretaria Estadual, a gente está com uma taxa de ocupação de 65% dos leitos. 65%. Isso nos hospitais públicos? Isso nos hospitais públicos. Os leitos rede ofertados privada pelo não SUS... está incluído aí, né? Não, a rede privada a gente tem acompanhado, ela está em média com ocupação de 50% a 55% dos seus leitos dedicados para a Covid. E o número de respiradores é suficiente? O número de respiradores ele é trabalhado conforme esses leitos, são leitos de UTI e para uma doença respiratória, a gente pode colocar dessa forma, e a necessidade de se ter respirador disponível. À medida que a gente precisa abrir mais leitos, estão contemplados esses novos leitos, vão se acionando respiradores para compor esse kit que a gente chama especificamente para esses leitos. Ô Sandro, então você fez a conta, somando tudo 65% de ocupação, é isso? Isso, dos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia e os leitos disponibilizados pela SES. Quando é que acende a luz vermelha? Geralmente quando isso está chegando próximo dos 85%. Quando isso começa a chegar próximo dos 80%, a gente trabalha na liberação de mais leitos. Dentro da SES a gente trabalhou possibilidade de leitos e acionamento conforme for chegando próximo de 80% a 85%. Agora, o ideal é claro que nenhuma pessoa chegue até um respirador, mas isso lamentavelmente tem acontecido, como você acabou de falar. A ocupação em Goiânia dos leitos de UTI na rede pública já chega a 94%. Agora, o que a Secretaria Estadual de Saúde tem a dizer sobre a queda do isolamento? Nós aqui em Goiânia estamos em 34%, ou melhor, no estado, né? A questão do isolamento, Luciana, ela é baseada não só na Secretaria Estadual, mas como de uma forma global da sociedade, né? O que a gente tem sempre baseado, sempre batido nessa tecla, numa linguagem mais simples até, que agora é que as medidas de distanciamento social e todas as medidas relacionadas ao uso de máscaras, de lavagem de mãos, esses detalhes são fundamentais nesse momento agora. Agora, com esse maior número de casos e uma possibilidade maior de transmissão, essas medidas são cada vez mais necessárias e a gente precisa muito, por mais que se organize leitos, compre-se respiradores, a participação da população é essencial, principalmente nesse momento. Santos, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro que vocês têm que pensar nisso. Se chegar a 85% de ocupação, 85%, 90%, o que o Estado vai fazer? A gente vai abrir os outros leitos. Por exemplo, o Hospital de Campanha aqui de Goiás, ele tem um potencial de até 70 leitos. Hoje a gente tem 50 leitos em funcionamento, porque não existe lógica você ter leitos sem necessidade. Então está chegando lá essa ocupação perto de 80%, 85%, a gente monta os outros 20 leitos que estão faltando. O Hospital de Águas Lindas da mesma forma, ele não vai abrir com a sua capacidade completa. Ele abre com 10 leitos de UTI, a gente não tem fila de pacientes ainda, mas à medida que essa ocupação for chegando nesse patamar e a gente precisar de abrir leitos, esses outros leitos vão sendo abertos. Nós temos aqui, rapidamente, nós vamos encerrar a entrevista, mas antes eu quero que você comente. A Prefeitura de Rio Verde realizou, desde a última semana, mais de 15 mil testes em funcionários de pelo menos 6 grandes indústrias que atuam na cidade. Destes, pelo menos 600 já foram contabilizados
como positivos, sendo que 283 já constavam no último boletim divulgado no domingo. Os números atualizados devem ser divulgados ainda hoje, segunda-feira. São assustadores esses números, 600 casos de Covid-19 em indústrias de Rio Verde após testagem, Sandro? Luciana, a gente tem que ter cuidado na interpretação desse dado. A utilização, acredito eu, foi dos testes rápidos. E o teste rápido, se eu já tive um problema, no caso Covid, e mesmo assintomático, isso pode aparecer. A grande preocupação que se tem são com pessoas com doença ativa e com possibilidade de transmissão. Então, é isso que a gente precisa checar detalhadamente com o pessoal lá da Secretaria Municipal de Rio Verde para ver esse número. A questão do teste rápido é muito mais para ver imunidade, ou seja, eu posso ter tido a doença e não ter sentido praticamente nada e ter dado positivo, como também posso ter sido sintomático e ter dado positivo. Então, a gente tem que ter cuidado nessa interpretação, mas algo que a gente tem considerado muito nos últimos dias é um aumento importante, muito importante do número de casos e com todas as suas repercussões também. Sandro, obrigado pela sua participação. Boa tarde, viu? Boa tarde, disposição. Grande abraço. Tá certo. Vamos só deixar aquele recado, gente. Faça a sua parte, certo? Coloque máscara, lave as mãos com álcool em gel, realmente cuide da sua saúde, porque você fazendo isso, você vai estar defendendo a sua saúde, a dos seus parentes e de toda a sociedade. Então, cabe a cada um de nós esse papel de realmente preservar e evitar essa doença, tá certo? Faça a sua parte. Pare de duvidar do perigo desse vírus.